E aí pessoal, tudo bom? A gente vai começar a gravar durante o ano algumas coisas, algumas matérias técnicas sobre alguns assuntos, e eu gostaria de falar que eu acho que é um nicho muito importante para quem faz arquitetura residencial, que é a iluminação em museus. Mas o que isso tem a ver, a iluminação em museus, com a residência? Tudo a ver. Do ponto de vista de atenção, de como as coisas são, como se dá atenção dentro de uma residência a um determinado assunto. Tá? E dentro da museologia isso é tratado ao extremo. Ao longo dos anos eu tive a oportunidade de viajar por alguns lugares e ver museus em vários lugares do mundo, e nós vamos falar de vários museus, principalmente das últimas viagens, porque aí eu tenho fotos atuais, outros eu não fotografei como eu devia, porque não tinha o foco que eu tenho hoje na questão do YouTube, de passar esse conhecimento. Então, o ponto 1 que a gente vai falar aqui é de uma visita que a gente fez a Buenos Aires há pouco tempo, algumas semanas, 2, 3 semanas atrás. E a gente estivemos no Museu de Belas Artes de Buenos Aires. Surreal, eu fiquei muito encantado. E aqui vai um detalhe, né? O museu ele é todo iluminado com halógenas, que hoje nem pode vender em Porto Alegre. Mas por que eu vou começar por esse museu, uma coisa que não pode, que não tem? Aí é que tá. Não passa, o fato de não existirem mais halógenas no mercado não passa pela qualidade delas, passa pela eficiência energética. São assuntos completamente diferentes. Mas eu consigo, tudo que eu vou ver agora, eu consigo replicar em LED, consegue replicar em LED e até melhor em alguns aspectos que eu vou falar um pouco mais adiante, tá? Mas o que me impressionou muito da iluminação desse museu é o fato de eles usarem halógenas. Não, isso me impressionou por ainda usarem halógenas. O que me impressionou muito foi a qualidade do projeto. Um dos melhores projetos de iluminação que eu vi nos últimos tempos. Eu poderia até dizer que é um dos melhores projetos de iluminação que eu vi para um museu. Sim, é um dos melhores que eu vi. Dentro do estilo dele, é o melhor projeto de iluminação de museu que eu vi, tipo assim, muito focal. Eu até vou mostrar aqui depois algumas fotos, um que faz o mesmo estilo, mas a gente vai abordar mais profundamente quando eu for falar do Museu do Vaticano. Hoje nós vamos falar do Museu de Belas Artes de Buenos Aires. Achei muito bom. Se eu vou considerar assim como um projeto de iluminação que eu vi ao longo dos últimos tempos, ele continua sendo um dos melhores projetos de iluminação que eu vi, por todo um contexto técnico de entendimento do nicho, do que ele precisava fazer, o que ele precisava valorizar, o que ele não precisava valorizar, como é que vários aspectos funcionam ali, pessoas que estão vendo, pessoas que estão interagindo, pessoas que passam, mobiliário, cor da parede, cor do teto, piso, revestimento. Tipo, ele no todo que ele tinha que analisar para desenvolver o projeto de iluminação, ele é um dos melhores projetos que eu vi nos últimos tempos. Tá? Então eu gostei muito, até não vai dar tempo agora, mas eu vou procurar descobrir com o passar do tempo quem foi que fez esse projeto, de que forma, e vou passar a botar isso na descrição do vídeo aqui, porque ele está de parabéns, é um belíssimo projeto a nível mundial. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que observar sobre projetos de museu é a própria questão das obras que estão lá. Eu pessoalmente aprendi muito sobre iluminação lendo livros de arte, principalmente os renascentistas, porque eles tinham isso muito forte, a questão da iluminação no seu DNA, sabe? Na questão, as tintas eram mais escuras e tal, então tem aquela questão da iluminação no rosto, enfim. Alguns artistas estão entre os meus preferidos quando a gente fala em iluminação. O meu preferido seria o Rembrandt. Para mim, Rembrandt, a obra dele é um grande projeto de iluminação. Outro cara que eu adoro muito é o Greco.
A gente vai ter algumas imagens aqui, depois vão comentar um pouco sobre algumas coisas que me chamaram a atenção. Aí não estou falando tecnicamente, estou falando pessoalmente, coisas que fazem parte da minha cultura, da qual eu aplico a iluminação. E o Eu Greco, para quem não sabe, aqui tem uma imagem do quadro do Eu Greco. O Eu Greco foi o primeiro cara que eu soube que ele fazia maquete de iluminação para fazer seus quadros. Sim, ele fazia maquete. O que acontecia? Ele ia pintar uma determinada temática e ele fazia moldes em cera de velas, e aí depois ele pegava uma vela e começava a transitar com ela por desse molde para entender como é que a luz se aplicava nisso. Cara, isso é uma maquete quase eletrônica, tipo uma maquete muito rudimentar de 3D. E eu confesso que algumas luminárias que eu desenvolvi, eu fazia isso, eu montava elas com papelão de caixas de supermercado. Eu ia no supermercado, pegava as caixas, botava lentes, botava uma fonte luminosa para testar a iluminação, como é que ela projetava na parede. Sim, eu sei, parece coisa de gente louca, mas eu fazia isso mesmo, tá? Então, outro cara que me chamou muito a atenção lá, e que eu acho que ele é muito importante na cultura da arquitetura e na cultura do marketing mundial, é o Lautrec. Cara, o Lautrec é um cara sensacional, é um personagem da história da arte fabuloso. Muitas pessoas podem achar que ele era um anão e tal, mas ele não era um anão. Ele tinha um problema de crescimento e tal, uma coisa da época, eu não lembro qual é a doença, não é o foco também. E o Lautrec foi um cara assim, muito angustiado, ele viveu dentro do Moulin Rouge. Quem assistiu o Moulin Rouge, essa última versão, de uns anos atrás, cerca de 20 anos atrás, e até meu amigo Mário Engler, eu me lembro da época que ele foi palestrar sobre a estética do filme Moulin Rouge. Fica a dica para vocês verem. O Lautrec, ele aparece. O Lautrec era um cara que vivia no Moulin Rouge, digamos assim, né? Tava habitué do Moulin Rouge. E ele é o cara que começou a fazer os cartazes do Moulin Rouge para desenvolver o espetáculo lá. E aí vocês vão ver que quando vocês olharem o cartaz do Moulin Rouge, cara, eu já vi isso para N coisas, propagandas de carros antigos, peças de marketing de várias coisas. Então ele foi um cara que, digamos assim, ele inseriu textos à arte. Ele é uma figura extremamente peculiar. Ele teve uma morte trágica por sífilis, né? A sífilis acabou atingindo a mente dele, foi uma coisa... Até tem um filme, eu acho que é de 40 e poucos ou 50 e poucos, que é um filme que eu quero comentar depois da direção de fotografia aqui. Eu ainda não comentei para o canal do YouTube nenhum filme em preto e branco, então acho que ele é muito importante para você que está vendo os nossos vídeos e que quer aprender alguma coisa sobre iluminação de cinema e como isso é aplicado no dia a dia. Eu acho que um filme em preto e branco, ele é o mais fácil, entre aspas, de tu perceber mais essa questão da cor. E eu quero comentar isso porque eu gosto muito do Lautrec, gosto muito da obra dele, gosto muito da história dele, que é muito bonita. Eu não vou contar o final do filme, até que fica para outra. E aqui a gente vai passar algumas imagens agora, e eu gostaria que vocês observassem de como essa iluminação está posta, observassem de como essa iluminação está em relação ao piso, parede, teto e pessoas que estão nessas salas. Fotografei várias salas do museu com cores diferentes, e tu pode ver que o objeto final, que é a iluminação dos quadros, está muito boa. Então esse eu acho que é um primeiro passo. E aí eu gostaria, deixa a tua questão aí, pergunta o que tu quer saber, reflexões, enfim, tudo, a gente está super aberto a isso. Por favor, aí segue o canal, dá um like, não custa nada, né? Como eu vejo, parece meio pedido, assim. Tô pedindo, mas é de boa. Segue a gente, ajuda a gente a continuar fazendo isso, poder distribuir esse material que é riquíssimo de iluminação e que vai se tornar muito importante nos próximos meses, próximos anos, de tudo que a gente está fazendo aqui para vocês. Então é isso aí. Vamos passando as fotos aqui, algumas imagens. E eu vou comentar algumas imagens aqui em seguida também, mas segue o canal e vamos lá, vamos para algumas imagens comentadas aí, pessoal. Um grande abraço.
Nessa imagem que segue aí, aqui uma miniatura depois, vamos botá-la maior, que é essa tapeçaria. Tapeçaria é um dos itens mais difíceis de iluminar. E aqui até vai um abraço para meu amigo Gelson Balbueno, que é o cara aqui dos tapetes persas e de outras origens, aqui da Balbueno Tapetes, meu amigão. É muito difícil. Há alguns anos eu fui fazer um dos meus primeiros trabalhos fazendo as lojas do Gelson. E a questão de tapeçaria é muito difícil porque são grandes áreas. Algumas tapeçarias são muito escuras, então elas absorvem muito e tu tem que realçar os detalhes, né? Porque a tapeçaria é feita de detalhes. Então, das figuras, dos desenhos, enfim. Foi bem complexo, então tu precisa de um equipamento muito bom e tu precisa ter um nível de iluminação correta. Eu acho que até aqui dificilmente vocês vão me ouvir falando em cálculo, mas aqui também eu acho que é muito importante o que tu vai iluminar sobre o tapete, que é índice vertical, tu vai ter que calcular o índice vertical. Eu não vou dar uma regra sobre isso, tá? Eu acho que tem que testar, pegar um software e calcular e ver o que está acontecendo. Primeiro, se essa luz está chegando até o fim, de acertar exatamente a área que nem está nessa foto. E a outra questão é ir a campo e olhar outras tapeçarias em museus, em lojas de tapete, provavelmente elas devem ter painéis de tapete, dar uma medida no que está nela e no que é refletido. Essa relação da medida do tapete e do reflexivo é muito importante. E eu podia te dizer alguma coisa aqui, podia, mas eu não quero te induzir ao erro e gostaria que tu fosse dar uma olhada nisso. Por quê? Porque se eu tiver um tapete muito claro, a reflexão vai ser maior e isso vai te impactar. Se eu tiver um tapete muito escuro, a reflexão vai ser muito menor. Então essa relação não passa tanto pelo que eu meço, mas vai passar pelo que eu percebo. E também passa muito pela textura do tapete. Se for um tapete que ele é muito brilhoso, ele vai ter um brilho que nem tu iluminar laca, né? Vai ter um brilho muito excessivo e não dá, então precisa diminuir mais. Diminuir a luz para diminuir o brilho. Então são vários pequenos itens que vão te chegar a esse resultado. E eu acho que essa é a principal dica para a iluminação de tapetes, mas eu diria assim, de forma geral, a iluminação ambiente também vai ter que ser alta. Eu trabalharia que a iluminação ambiente da loja tem que ficar em torno de pelo menos uns 750 lux. Isso não está em norma, tá? Norma é só um norte, não é a regra. Tipo, a norma ela te diz assim, é o mínimo, né? E depois tem algumas variações. Tu tem que atingir a norma e o resto faz. A norma até para uma loja é pedir 500 lux, 350 lux na circulação, tal, uma coisa assim. Mas não. Vai para uns 700 lux que vai dar certo, que a luz ambiente seja muito forte, que ela seja ampla ao ponto de abraçar. Isso para uma loja de tapetes, não para museologia. E aqui dá uma olhada nessas fotos, nessa sequência de fotos, e digamos assim, é o capítulo 2, né, desse vídeo, em relação à microaula, digamos assim. E olha o resultado bacana que eles tiveram no Museu de Belas Artes de Buenos Aires. E aí, pessoal, até falando agora dessa questão da iluminação nessa sala de cinema, dessa imagem aqui. Dentro daquilo que eu conversei, dá para te perceber assim, que o nível de iluminação do forro, das paredes e do piso, elas estão assim, digamos assim, dentro de uma mesma faixa de iluminação. O forro branco parece um pouco, obviamente, parece mais iluminado por ser branco, né? Mas de forma geral, assim, ele está numa mesma faixa de iluminação em nível de percepção. E a iluminação que tu vê dos quadros está bem forte, está bem focado, a iluminação está praticamente de recorte, então está pegando exatamente o quadro. E aí está uma vantagem de fazer iluminação de museu, que às vezes dentro de casa não vai dar muito certo. Por quê? Porque aqui eles usaram uma R111 halógena antiga de 8 graus. E aí o seguinte, a distância, digamos assim, a distância que ela sai do facho
a 8 graus, né? Conforme vai passando a distância, vai aumentando o círculo final de luz, né? Que é aquilo que muita gente reclamava, que passava, tinha aquele monte de bolota de luz no chão. Bom, aqui como eu tenho uma liberdade de posicionamento de forro, e aí às vezes mais pelo lado, mais por cima, enfim, né? Eu consigo chegar assim com o resultado final, claro que eles foram testando ali, né? Mas o resultado final é o seguinte: o quadro tem 80 centímetros de largura por 60 de altura, ou vice-versa, tanto faz. Ele necessariamente não é um quadrado perfeito. Ok, então eles partiram dessa medida maior e posicionaram a luminária, tá? Então, na realidade, eles botaram lá no teto e falaram, não, mais para lá, opa, fechou, cobriu toda a área da tela do negócio. E aí, pá, aqui é o ponto de inserção do ponto. Numa residência não é tão fácil, porque normalmente tu quer tudo alinhado, né? Então, digamos assim, aquele parâmetro tudo lado a lado, com objetos com distâncias focais diferentes, começa a não dar muito certo. Aí vai se usar outra estruturação que mais lá na frente a gente vai mostrar, tá? Não nesse vídeo, em outro vídeo de iluminação residencial. Mas basicamente é isso que é interessante. Vocês olhem essas fotos, essa que eu mostrei aqui é aquela que tem o fundo azul, vai passar umas com fundo vermelho. E tem até um videozinho que tu vai poder acompanhar aqui. Tu vai ver que realmente o projeto de iluminação lá do Museu de Belas Artes de Buenos Aires é excelente, é muito bom. Então, de parabéns. Então é isso aí, um grande abraço. Não deixe de seguir o canal, de curtir e de mandar essa mensagem se você tem alguma dúvida, alguma coisa. Um grande abraço.